Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência, eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o professor Paulo Giannini, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Geociências. Giannini irá nos contar muito sobre a história do desenvolvimento da sedimentologia no país, os estudos que ele e o grupo dele vêm desenvolvendo e muitos assuntos interessantes. Então fique com a gente. Olá pessoal do canal Abeco a Consciência, nós estamos aqui novamente reunidos hoje para entrevistar o professor Dr. Paulo Giannini da Universidade de São Paulo, USP. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Ricardo. Satisfação estar aqui. Obrigado, satisfação é nossa, né, de poder bater esse papo descontraído aqui, saber um pouco sobre você, sobre suas atividades, sobre o seu percurso aí dentro dessa que é uma das universidades mais importantes do Brasil, que é a Universidade de São Paulo, a USP, né, e que tem produzido aí dentro dos diversos institutos, mas no caso aí o Instituto de Geociências, tantos trabalhos de qualidade e que são referências nacionalmente e internacionalmente, e fonte também, né, de inspiração para os jovens cientistas e para aqueles que almejam, né, entrar nessa área fascinante das ciências da Terra, das ciências naturais, né? Então, que inclui aí as geociências, né, e todas as suas subdivisões, certo? Então, eu quero pedir para todo mundo se inscreva no canal, ative as notificações e deixe os comentários, tanto dessa entrevista, né, como das próximas ou das passadas, para que a gente possa ir melhorando aí nosso canal e fazendo cada vez mais ele atingir o nosso público, que é a sociedade brasileira como um todo, certo? Então, feita essa pequena introdução, eu já começo perguntando para você, Paulo, para falar para a gente um pouco da sua carreira. Então, essa questão da carreira, Ricardo, eu gosto de começar bem pelo começo mesmo. O Fernando Pessoa dizia, né, que todo começo é involuntário. Aquele cineasta francês, François Truffaut, falava que o indivíduo se forma até os 8 anos de idade. E o Ortega y Gasset, filósofo espanhol, dizia que são as circunstâncias que fazem a pessoa, o indivíduo, né? Então eu queria olhar para isso, para os caminhos tortuosos que a gente faz na nossa vida, o começo, às vezes, involuntário, na infância, né? E, portanto, eu vou retornar aos meus 5, 6 anos de idade, quando meu pai trabalhava no Colégio São Judas Tadeu, aqui no bairro da Moca, de São Paulo, e ele trabalhava muito, de manhã, de tarde e de noite. Então, eu não via, eu só ouvia assim, no sábado à noite ou no domingo. E eu sei que meu pai passava a semana pensando o que ele ia fazer para se aproximar daquele menino que ele quase não via, né? E aí ele teve uma ideia e começou a todo final de semana me trazer umas pedrinhas que eram restos de trabalhos de ciências que iam ser jogados do colégio, né, onde ele trabalhava, e que iam ser jogados no lixo. Naquele tempo não tinha PowerPoint, certo? Então, o professor de ciências passava um trabalho sobre minerais e rochas e eles colavam algumas amostras numa placa de cartolina ou de isopor. E estas pedrinhas não foram as pedras do meu caminho, mas foram as pedras fundamentais, as pedras angulares que fizeram florescer o meu interesse, primeiro pela mineralogia e, num segundo momento, pela geologia, porque nos anos seguintes eu comecei a usar minha mesada para comprar livros de minerais e rochas, a ponto de, quando eu tinha 11 anos de idade, eu já estava mais do que decidido a virar geólogo. Claro que toda decisão é discutível, e quando chega às vésperas da inscrição para o vestibular, eu entro num dilema entre duas carreiras, uma bem diferente da outra, né?
De um lado, geologia, de outro lado, jornalismo. Aí aparece meu pai de novo. E ele fala assim: Paulo, se a dúvida é essa, entre jornalismo e geologia, faça geologia. O que foi muito engraçado e surpreendente para mim, porque meu pai nunca se empolgou nem um pouco com essa minha ideia de virar geólogo, né? E foi assim que eu ingressei no curso de geologia na USP. Aí, quando eu estava no quinto e último ano do curso, o professor Horst Peter Ulbricht, que ministrava petrologia ígnea, me convidou com antecedência, né, para no ano seguinte eu fazer mestrado com ele sobre argilominerais, de alterações hidrotermal de rochas ígneas alcalinas. E no primeiro momento eu aceitei, mas depois, voltando para casa, eu comecei a pensar melhor: poxa, eu nunca planejei trabalhar na academia, ser professor, fazer pós-graduação. Eu só queria ser geólogo. Já que é para fazer pós-graduação, por que não fazer um assunto que sempre me fascinou mais, desde antes do vestibular, que é a sedimentologia? E aí, criei coragem durante muitas semanas para ir falar com o professor Kenitiro, que era o grande sedimentólogo da época. E fui falar com ele, e se ele me orientaria, e ele aceitou. Mas ele disse assim: tudo bem, só que eu tenho uma vaga para, no mínimo, 3 candidatos, então você tem que passar no processo seletivo. Mas deu certo, e foi assim que eu ingressei na pós-graduação em Geologia Sedimentar da Universidade de São Paulo. Durante o primeiro ano do mestrado, assim, eu fazia, meio período, um trabalho extra no Projeto Carvão, descrevendo testemunhos de sondagem da formação Rio Bonito, que era remunerado, mas eu tinha bolsa também. E no segundo ano do mestrado, eu arrumei um emprego formal, com carteira assinada trabalhada, e tive que cancelar a bolsa. E esse emprego era uma firma chamada Paulo Habib Engenharia, que não existe mais hoje, mas que era, assim, a referência no país para prestar consultoria para a mineração e indústria na caracterização tecnológica de minérios. E a minha função nessa empresa era, assim, o meu sonho, porque eu trabalhava com minerais, que eu sempre gostei desde criança, identificar minerais ao microscópio óptico de luz polarizada, assim, os produtos de flotação, moagem, etc., os minérios, enfim, né? E aí vem a circunstância, né? Acontece que no meu segundo ano de Paulo Habib, o Brasil colhia os frutos amargos de uma das piores recessões da sua história e caiu muito a demanda de serviço no laboratório em São Paulo. Então, o que eles fizeram? Eles me mandaram para Goiás-Ferto, em Catalão, Goiás, para lá ajudar a montar um laboratório de caracterização tecnológica de minérios in situ. E uma das incumbências que me passaram foi treinar técnicos de nível médio na identificação dos minerais ao microscópio de luz polarizada. Só que eram técnicos que jamais tinham visto o microscópio na vida, não sabiam nem mexer no microscópio, né? Então, o que eu fiz? Estruturei um curso, começo, meio, fim, capítulos, fiz uma apostila e comecei a treiná-los. E quando mais chegando no final do curso, eu percebi que eles vibravam cada vez que identificavam corretamente o mineral, e na verdade era quase 100% dos casos, eles identificavam sempre muito bem. Eu me empolguei também, eu me emocionei. E aí eu disse em silêncio para mim mesmo: espera aí, o que eu quero mesmo é ensinar, vou pôr aspas nessa palavra, que é uma palavra muito pretensiosa, né? O que eu quero mesmo é ser esse veículo, esse intermediário, para tentar ajudar as pessoas a aprenderem. E prometi para mim mesmo em silêncio também: primeiro concurso de professor em sedimentologia que apareceu, eu vou fazer. Em seguida, eu pedi demissão, porque eu precisava terminar o mestrado e o emprego me tomava todo o tempo, o mestrado estava no freezer, no congelador. Terminei o mestrado. Um mês depois que eu defendi o mestrado, eu estava fazendo um concurso para professor de sedimentologia em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. E foi assim que começou minha carreira de docente pesquisador. Aí os números são meio engraçados, porque quase exatamente 10 anos depois que eu prestei o concurso em Curitiba, que aliás Curitiba foi uma terceira escola para mim, a Paulo Habib foi a segunda escola, a UFPR foi a terceira escola. E quase 10 anos. Foi isso, professor? Que ano que foi isso, mais ou menos, que você ingressou na UFPR? Eu ingressei na UFPR
eu fiz a prova, né, o processo seletivo, o concurso, na verdade, em julho de 1987. E em julho de 1997, eu estava fazendo o concurso na USP, 10 anos depois. E na USP eu estou até hoje. Aí, o que foi a USP? Uma maratona de concursos, uma maratona de orientações, de projetos, montagem de laboratório, muita disciplina, muito projeto de pesquisa, ou seja, foi uma guinada na carreira, sem dúvida, em termos de currículo, estou dizendo, né? Isso pelo nível de cobrança que a USP tem e pelo nível de apoio que a gente tem do órgão de fomento estadual. A outra face da moeda é que eu não sei mais o que é fim de semana e férias desde então, né? Praticamente não sei mais. Mas esse é uma historinha resumida da minha carreira. E nessa historinha eu tentei, Ricardo, destacar para você assim, as circunstâncias, né? Sem dúvida, desde criança, como acabaram influenciando as minhas decisões, mas como também foi necessário tomar decisões, independente de circunstâncias, e essas decisões sempre movidas por emoção intelectual. Então, eu acho que é isso, assim, se uma pessoa vai trabalhar de certo modo, trabalhar, entre aspas, na vida inteira com o mesmo assunto, desde criança, mexe direto e indiretamente com geologia, mineralogia, ela tem que gostar, ela tem que continuar gostando. E para continuar gostando, as decisões têm que equilibrar na mesma balança razão e emoção. Pois é. Acho que é isso. Muito legal. Eu sei bem o que é isso. Eu também já sacrifiquei muito dias de semana, finais de semana, né, em relação ao meu filho. E no tempo que eu passei em São Paulo, aí na USP, só que no Instituto Oceanográfico, eu fazia um pós-doc no Oceanográfico e dava aula em Santos, na Unimog. Ah, que legal. Então era das 8 às 4h30 no IO, e depois eu tinha que pegar a Bandeirantes, a Imigrantes, a Bandeirantes. Essa é a parte pior, o trânsito em São Paulo ainda. E dava aula, por isso que eu tinha que sair 4h30, porque senão depois... E dava aula das 7 às 11. Depois eu subia de novo para São Paulo, porque minha casa era em São Paulo. Eu chegava em casa quase 2 horas da manhã. Então tinha dias na semana que eu não via meu filho dormir, não via ele acordar, né? E meus colegas brincavam, pô, tu vai todo dia para a praia? Eu não, todo dia não, era 2 vezes, 3 vezes por semana. Você vai 3 vezes por semana para a praia? Eu falo, eu não sei nem a cor do mar, né? Não sabe nem a granulometria da areia da praia, né? Eu também fui criado aí na Baixada, então eu sei a cor do mar de Santos, claro, mas só porque eu já conhecia, né? Porque eu não tinha nem tempo de ver isso, e acho que faz parte também da nossa vida, né? De enfrentar esse tipo de desafio e assumir certos tipos de compromisso, vislumbrando aí algo para frente, né? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta que com certeza também vai mexer com a minha imaginação e com quem está ouvindo, né? Que é, lembrando um pouco dessa história, né? Quais os professores e pesquisadores que influenciaram na sua carreira, né? E dê alguns exemplos. Eu digo que vai mexer com o imaginário porque você citou seu orientador de mestrado, né? O professor Kenichiro Sugio. E eu cresci também quando eu entrei para a oceanografia e depois na própria geologia, lendo Kenichiro Sugio, né? Sedimentologia e tal. Mas, como eu cresci no Vale do Ribeira, nomeadamente, meus pais têm casa na Ilha Comprida, então, poxa, o que era a Ilha Comprida, o canal do Valo Grande, todas as discussões sobre o complexo estuarino, né, Iguape, Cananéia, a Ilha do Cardoso e tal. E depois eu fiz um curso com o Kenichiro. Nossa, em que ano isso? Isso foi em 2004, como uma coisa muito
Assim, eu estava na UNB, em Brasília, na geologia lá. Eu sei dessa história. Ele dava um curso para Brasília. E aí a gente estava lá e os alunos de pós-graduação solicitando disciplinas extras. E aí veio, na época, 2004, eu era representante dos alunos de mestrado. E eu levei uma proposta com um cronograma, tudo certinho, e tinha entrado em contato com ele, se ele podia ter essa disponibilidade. E aí o IG da UNB fez essa disciplina, era ambientes de sedimentação, e levou o Kenichiro para Brasília. Então ele deu uma semana de curso e depois tivemos um campo, né? Passado algumas semanas, nós fomos até o litoral de São Paulo e encontramos com ele, e aí ele fez toda a sequência, né, das transgressões, Cananéia e tal, e passando por toda a região, acabamos parando na minha casa, tomando um café, e isso foi assim uma coisa que, sabe, e aquelas voltas que você fala que é meio inimaginável na ciência, né? Então eu queria que você contasse um pouco, com certeza você tem muitas dessas histórias para compartilhar, né? Quem foram esses professores, pesquisadores que te influenciaram e que ainda te influenciam, né? É muito legal essa pergunta, que é uma oportunidade de a gente prestar homenagem também às pessoas que ajudaram tanto a gente, né? E eu acho que os colegas, os professores, pesquisadores, eles ensinam, eles influenciam a gente através do exemplo de como eles exercitam a sua profissão e a sua atividade acadêmica. Então eu vou citar vários nomes aqui, número até, sei lá, acho que vou citar uns 9 ou 10 aqui, para não ser muito injusto, a gente sempre vai esquecer de alguém muito importante, mas vou citar uns 9 ou 10, mas eu vou sempre tentar enfatizar o que cada um deixou como inspiração, né? E eu sou obrigado a começar de novo pelo começo, pelos meus pais. Meu pai, professor de português, minha mãe, professora de inglês. E eles várias vezes me falaram, sério ou brincando, Paulo, seja o que você quiser na sua vida, menos ser professor. Quis o destino que eu fosse, né? Ainda que em universidade, o que, digamos, é mais light do que os nossos colegas que dão aula para ensino fundamental, por exemplo. A gente sabe o quanto eles penam, né? Então, dessa vez, eu não obedeci meu pai. E a meu pai, em particular, eu devo, assim, as melhores lições de gramática que eu já tive na minha vida, inclusive que elas nunca pareceram lições. Às vezes eu estava fraco em algum ponto de português, sei lá o quê, concordância verbal, colocação pronominal, a minha mãe dava um toque para ele, aí ele passava uns dias, ele me chamava para uma caminhada pelas ruas do bairro, e nessa caminhada vinham essas melhores lições de português, né? Aí eu, depois de 8 anos, estudando em ensino público e gratuito, num ambiente maravilhoso, do qual tenho muitas saudades, eu entrei num colégio pago da elite de São Paulo, chamado Colégio Santa Cruz. E aí foi um choque para mim, porque eu era um ET em todos os sentidos, a maioria das pessoas, dos alunos já se conheciam, eu vinha de fora, então eu era um estranho. Além disso, o Santa Cruz até então, até 2 anos antes, era um colégio exclusivamente masculino. E então ele começou a admitir meninas. Então você já imagina que havia um clima de competição entre os meninos insuportável, né? Mas, tirando isso daí, assim, a primeira aula que eu tive no Santa Cruz, a primeira segunda-feira de março às 8 da manhã, já foi inesquecível. Então eu cito esse professor, Antônio Carlos Mendonça, professor de português também. Ele gastou, acho que 1 hora na lousa, demonstrando para nós que a gente passava a maior parte do tempo de folga, fim de semana, férias, feriado, e que o tempo de aula era muito exíguo. E isso foi super motivador, porque todo mundo falou, pô, peraí, então deixa eu aproveitar o tempo de aula, né? Então essa já foi uma aula inesquecível. Depois, no Santa Cruz, eu tive uma professora chamada Lucy Saião Wendel, que era um exemplo de competência naquele ensino clássico, com lousa, giz, saliva, e no caso particular dela, um ritmo alucinante que a gente tinha que acompanhar se quisesse aprender.
E ela mesma falava, e quem não quiser aprender, tem 2 saídas, não tem uma só. Tem a porta da sala e a janela, né? E era uma pessoa de caráter a toda prova, ela era professora de química, né? Então ela juntava no mesmo Beck, no mesmo Lemaier, assim, a dosagem certa de firmeza com a gente e de ternura. E a terceira grande lembrança que eu tenho do colégio, e que influencia muito essa minha parte de docente, né? É o professor Flávio Vespasiano de Jorge, que era um cara de formação eclética, ele era formado inclusive em filosofia, nos dava aula de literatura, falava 9 línguas, tentou, sem muito sucesso, nos ensinar um pouco de grego, latim e de linguagem fonética internacional. Tirava raiz quadrada de cabeça. Tinha uma memória prodigiosa, então ele memorizava detalhes assim, de jogos de futebol antigos do time de coração dele e usava diferentes narrações desse mesmo jogo, em diferentes estilos, para nos exemplificar a escola realista, romântica, naturalista e etc. Olha que sensacional isso. E era um cara assim com um ar meio desligado, um modo de se vestir sempre muito desleixado, sabe? Uma camisa branca toda amassada, um paletó cinza largo, uma calça larga. E aí, quando ele abria a porta, assim, com um gesto bem largo, assim, aquele jeito desligado dele, você não sabia o que ia acontecer. O que vai acontecer nessa aula hoje, né? E há uma aula que ficou mais inesquecível para mim. Então ele entrou na sala, desse jeito, assim, abriu a porta, sem dizer uma palavra, o olhar perdido, assim, num horizonte imaginário, né? E começou assim, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo, e começou a recitar inteirinho, de cor, o poema Tabacaria, do heterônimo Álvaro de Campos, né, do Fernando Pessoa, que tem umas 4 ou 5 páginas. E ele não só recitava de cor, como ele dramatizava, representava com uma voz melosa que ele tinha, né, de modo bem pausado. E na estrofe final desse poema aparece um personagem chamado Esteves sem metafísica. E aí a poesia fala, gritei-lhe adeus ao Esteves e o universo reconstruiu-me sem ideal nem esperança. Né? É o último verso. Então, nesse momento, ele abriu a porta da sala, foi no corredor e gritou, adeus ao Esteves. Por coincidência, o Bedel se chamava Esteves. Aí aparece o Bedel na porta da sala, assim, aquela cara de quem não está entendendo nada, né? E a classe, né, nós caímos na gargalhada. Mas era assim, aquele riso nervoso de quem tinha acabado de passar por uma grande emoção, pelo menos para mim. Isso foi assim, acho que um momento de aula mais inesquecível da minha vida de aluno, né? E esse professor virou um símbolo para mim, assim, um símbolo minimalista daquele mestre que abdica de si mesmo em troca do conteúdo que ele está ensinando, que ele está professando. Porque ele não era o professor Flávio, ele era o Álvaro de Campos em pessoa naquele momento. Aí chegamos no curso de Geologia e, citando quem você já citou, né, com toda a justiça, ao professor Kenitiro Sugio, eu devo o caminho da praia, do Quaternário Costeiro. O Quaternário Costeiro, para mim, é sinônimo de Kenitiro Sugio. E quando eu disse para você que eu quis voltar à USP, agora como docente, estando bem lá na Universidade Federal do Paraná, mas quis voltar, também foi para ter essa satisfação de dar aula com as pessoas que me ensinaram. Inclusive, dividi a disciplina, a Geologia do Quaternário, muitos anos com o professor Kenitiro. É um exemplo de capacidade de trabalho, né? Mantido a muito custo, muita disciplina, aquela disciplina oriental que todos nós conhecemos. E o professor Kenitiro é o professor de Sedimentologia 1. Aí a Sedimentologia 2 era dada pelo Armando Márcio Coimbra, que era um mineiro de Muzambinho, e a sua aula era dada muito através dos alunos, dando voz aos alunos. Então, para você ter ideia, na nossa turma em particular, a gente teve uma disciplina de Sedimento 2 muito tumultuada por greves. Então, ele usou a estratégia de dar a disciplina na forma de seminários, 10 seminários que nós tínhamos que apresentar. Então, você pode dizer, esse professor estava com preguiça, né? Não estava com vontade de dar aula. Mas era justamente o contrário, porque aí ele chamava cada grupo no laboratório e explicava detalhadamente que bibliografia a gente ia usar, os slides que a gente poderia apresentar, e ele explicava o que aqueles slides continham, discutia conceitos, tirava dúvidas, ou seja, o método que ele adotou era o método mais trabalhoso possível para ele, mas o método mais eficiente, sem dúvida. Basta eu dizer para você que o nosso grupo fez
seminário sobre minerais pesados e rochas carbonáticas. E não por coincidência, esses são dois dos meus assuntos prediletos em sedimentologia até hoje, né? Bom, depois, na pós, eu tive aula com o professor Rodi Ávila Medeiros, que tinha doutorado honoris causa. Ele era um ex-Petrobras sedimentólogo prático, de mão cheia, que ensinava assim de modo direto e intuitivo. E ele era muito preocupado em sala de aula em mostrar a geometria das estruturas sedimentares, porque a estrutura nada mais é, né, que a maneira como os grãos de diferentes tamanhos, diferentes mineralogias se arranjam no espaço, né, gerando, por exemplo, uma estratificação paralela, uma estratificação cruzada. Então ele se preocupava muito em mostrar isso na lousa com alguns slides. Quando chegava no campo, ele tinha uma frase, a frase do Rodi, que é assim: tu não tá vendo aquela estratificação cruzada, espinha de peixe, não está vendo aquela sigmoide de maré, né? Que era a ansiedade dele para a gente ver as coisas. E com o Rodi eu aprendi isso, assim, você não vê, você não enxerga aquilo que você não conhece. E isso é muito importante em geologia, né? Geologia é uma ciência muito visual. Na Federal do Paraná, eu tive muita ajuda de dois colegas, um o professor Rodolfo Angulo e outro o professor Mário Luiz Assim. O Angulo foi quase um orientador informal do meu doutorado. Na verdade, a gente tinha o mesmo orientador, que era o Kenitiro, mas nós dois estávamos em Curitiba, o Kenitiro em São Paulo, então a gente se ajudava mutuamente. Eu revisei a tese dele e vice-versa, ele corrigiu, revisou a minha. Na minha tese tem um agradecimento para o Angulo. Assim, obrigado ao professor Angulo, que corrigiu o conteúdo geológico desta tese e que teve a ousadia de corrigir meus erros em português, porque, afinal de contas, ele é o argentino, eu sou brasileiro, era a minha obrigação saber, né? E não a dele. E, por fim, para encerrar aqui a lista de homenageados, pessoas que foram inspiradoras, quem passa pelo Instituto de Ciências da USP não pode deixar de reverenciar duas figuras históricas. A primeira é o professor José Moacir Viana Coutinho, que hoje está com 97 anos, que reconhecidamente é um dos maiores mineralogistas ópticos do mundo. Então, eu sei que eu devo essa minha paixão pela microscopia óptica indiretamente ao professor Coutinho, porque ele, por exemplo, ensinou o Armando, né? E o Coutinho é sensacional. Ele, além de ser um grande professor, ele tem um bom humor maravilhoso, está sempre brincando o tempo todo e tem uma criatividade artesanal na montagem de material didático. Então, ele montou um microscópio gigante de papelão, cartolina, papel celofane, tampa de margarina, para mostrar o princípio de funcionamento da luz polarizada, e funcionava, e era didático. A gente apelidou esse instrumento de coutinhoscópio. E outro grande nome é o professor Setembrino Petri, que é um exemplo de integridade científica e humana a ser seguido, e de casamento harmônico da ciência com os outros aspectos da cultura, porque ele adora música clássica e sabe tudo de ópera, e de perseverança. Por exemplo, ele está com 98 anos e nós estamos agora trabalhando juntos num artigo sobre a formação Irati. E, finalmente, não posso deixar de dizer que eu aprendi muito e continuo aprendendo com todos os meus alunos e orientados. Aí não dá para citar nomes, são muitos, né? Mas aí vale aquela frase do Guimarães Rosa, né? Mestre é aquele que, de repente, aprende. Você só se torna um pouco mestre quando você tem a humildade de se colocar no lugar do aluno, de lembrar que um dia você foi aluno e reaprender junto com ele, né? De enxergar as dificuldades que ele está tendo e que você já teve, e que você pode voltar a ter sem problema nenhum. Essa redescoberta tem que ser feita sempre. Pois é, para mim foi uma viagem no tempo. Aí fiz o campo uma vez com Mariacine, Rodolfo, não preciso, dispensa comentários, né? Até volta a mesma história, a curva de variação do nível do mar, e aí remete, né? Sempre Angulo e Lessa, e aqui no Brasil, né? E tem outros, né? Mas não vou ficar citando, até porque a entrevista não é comigo, né? Mas assim, foi uma bela viagem no tempo aí. Lembrando aí dessa última frase, né, do mestre é aquele que também sempre aprende, né, e lembrando do professor Kenitiro Sugil, que é oriental, fazia parte da comissão japonesa dos estudos do Quaternário, além
de fundador do ABECOA, que hoje nós estamos aqui nesse canal da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, em que o Queretino Subiu é um dos fundadores, né? Eu também vou te perguntar sobre essa história, de onde você estava no dia da fundação do ABECOA, que eu soube que você e Rodolfo estavam por aí fazendo uma prova, alguma coisa, né? Mas lembrando dessa parte oriental, é a mesma coisa se você fizer uma analogia com as artes marciais, né? Que tem a faixa preta, que na verdade a faixa preta é o início de tudo, né? Depois vem os tão chamados e tão sonhados dans, né? Primeiro dan, segundo dan, e depois de tudo isso, a sua faixa está tão desgastada, que quando olhada na sua cintura, ela parece branca. Legal demais. Né? Ou seja, que coisas, que sabedoria, né? Então, complementa as suas sábias palavras com uma sabedoria oriental aí que, né? Então, de tão preta, que no final você está lá com toda a sua experiência e olha para a sua cintura e ela está branca, né? Então, que é o início, né? O primeiro passo. Então, eu achei fantástica essas lembranças, e realmente um dos objetivos é a curadoria da memória científica, né? Então, o mundo das geociências, da ABECOA, da ciência da Terra, não iniciou com a gente. Houveram pessoas, tá bom? Que construíram e solidificaram toda essa nossa curiosidade, né? Todo esse aspecto. E nós fazemos parte de uma história, né? E iremos deixar gerações, com certeza, né? Porque as ciências da Terra, elas são essenciais para a vida e para o desenvolvimento humano, né? Sem ela, a nossa sociedade seria muito mais difícil, né? Você pode ter certeza, a vida no planeta seria muito mais difícil. Então, agora, hoje em dia, quais são as linhas de atuação, as suas principais linhas de atuação? Então, aí seriam, digamos, as palavras-chave, né, da minha atuação. Eu acho que é a mais genérica possível. Talvez nisso eu tenha imitado um pouco o próprio Kenichiro, que a gente citou tanto aqui, que ele sempre falava que ele era um generalista, né? E eu acho que a palavra-chave da minha atuação é, sim, sedimento. E eu gosto de começar a introduzir o curso de sedimentologia comparando a vida, eu falo assim, a biografia, contando a biografia do grão de quartzo, né? Aquele grão que chegou na Ilha Comprida, né? Fazer uma homenagem a você, chegou lá na praia da Ilha Comprida, mas a história desde lá Serra do Mar até ele chegar na Ilha Comprida, né? O quanto desgaste que ele sofre e como isso é parecido com a nossa vida, com a nossa existência. Nós também nos desgastamos, nós também amadurecemos, né? Para fazer uma comparação com o conceito de maturidade sedimentar. E aí, assim como nós temos dúvidas existenciais, o sedimento também tem. Então, a sedimentologia, eu diria, é a psiquiatria ou a filosofia do sedimento tentando responder essas perguntas. Perguntas do tipo, de onde vim? Essa seria a primeira grande pergunta que o sedimento se faz. De onde vim? Qual é minha rocha-mãe? Né? Que é o chamado, no jargão nosso de geólogo, estudo de proveniência. E que se faz por vários métodos. Mas eu tenho trabalhado muito com isso, usando uma ferramenta clássica, na qual fui inspirada pelo já mencionado professor Armando Coimbra, por sua vez inspirado pelo professor Coutinho, que é a análise quantitativa de minerais pesados. Depois, uma segunda pergunta essencial do sedimento é para onde vou, ou no caso dele, para onde fui, né? Que caminhos que o sedimento percorreu. Isso é o que a gente chama, no jargão de geólogo, de análise de dispersão, né? O espalhamento dos sedimentos, na paleogeografia, na antiga geografia. E a gente trabalha, e eu em particular trabalho bastante com isso, de dois modos, né? Com medidas vetoriais, então, por exemplo, medindo
para onde que está inclinada a frente de uma grande forma de leito, de uma grande mega ondulação que foi empurrada por uma corrente de maré, por exemplo, né? Que é o que a gente chama de análise paleocorrente, ou medindo propriedades escalares. Como é que são propriedades escalares no nosso caso? Assim, tamanho de grão, grau de arredondamento do grão, mineralogia, que eu citei, né, minerais pesados, como que esses resultados se distribuem no espaço, numa camada sedimentar, numa paleogeografia. Com isso você consegue dizer, por exemplo, onde o grão está mais arredondado, foi para lá que caminhou o transporte, caminhou a corrente, né? E assim vai. Então essa é a análise de dispersão. E é impressionante, né? Quantas variáveis pode-se obter, né, estudando um grão de areia, né? Quanta informação, né, você pode tirar de um grão de areia, e melhor ainda se você puder comparar vários grãos entre si, que aí entra a estatística, né? É difícil você fazer sedimentologia, fazer ciência hoje em dia, né? Sem dominar as ferramentas da estatística. E aí vem uma outra pergunta, que é existencial do sedimento. Como é que foi formado, né? Que vem a ser a reconstituição dos processos deposicionais, que nada mais é que o que a gente chama de análise de faces. O que é a face? É uma parcela do depósito sedimentar que se diferencia das demais que estão em volta por suas características de tamanho de grão, forma de grão, mineralogia, as estruturas, que são as estratificações, que é a geometria assumida por esses diferentes grãos no espaço, né? E a face, então, é a materialização do processo deposicional. E, finalmente, quando a gente acha que acabaram as perguntas existenciais, tem aquela outra famosa: o que vai acontecer comigo depois da morte, né? Existe alguma coisa após a morte? No caso do sedimento, existe. Se a gente considerar que a morte do sedimento é a deposição, é a acumulação, mesmo depois disso, continua havendo dissolução de minerais, formação de novos minerais, formação de novos poros, fechamento de poros antigos, e isso é o que a gente chama de diagênese. Todos os processos físicos e químicos que modificam o depósito sedimentar após a deposição, e que a gente estuda, e eu também trabalho bastante, através de seções delgadas de rocha ao microscópio óptico de luz polarizada. Então, são essas coisas que eu uso. Eu diria que é uma sedimentologia raiz, mas o que não impede de a gente usar, claro, recursos mais sofisticados, tecnológicos, como o microscópio eletrônico de varredura, análise química isotópica de material carbonático, biogênico, e assim vai. E tudo isso eu tenho estudado dentro de 3 contextos principais, que são da geologia costeira, da geologia do quaternário e o da geoarqueologia. A geoarqueologia seria o uso de métodos típicos da geologia para estudar o registro material dos povos antigos, né? Eu tenho feito isso principalmente através dos sambaquis, porque os sambaquis estão no contexto do quaternário costeiro. E dentro do quaternário costeiro em particular, uma preocupação do nosso grupo tem sido com os sistemas deposicionais. Mas aqui a gente tem feito um esforço para usar esse conceito da maneira mais radical possível, respeitando a formulação inicial do conceito de sistema em ciência, que se deu nas ciências biomédicas. Por exemplo, através do sistema respiratório, que eu posso aqui utilizar como exemplo. O que é o sistema respiratório? É um amontoado de órgãos, né? Boca, laringe, faringe, brônquios, pulmões, etc., né? Mas claro que não é só isso. Não é só a somatória dos órgãos. É o resultado da interação desses órgãos através de trocas de matéria e energia. Por exemplo, troca de oxigênio e CO2 e de sangue venoso e arterial, mostrando que o sistema respiratório conversa com outro sistema que está do lado, que é o circulatório, né? E a mesma coisa em geologia, só que o conceito só chega na geologia sedimentar na década de 60, enquanto que nas ciências biomédicas é da década de 20. E aí você tem, por exemplo, entidades geomorfológicas, fisiográficas, como um delta, uma laguna, uma praia, um campo de dunas, que são os sistemas deposicionais e cujos órgãos constituintes, fazendo papel de pulmão, brônquios, etc., são as faces, justamente, né? E posso pegar um exemplo aqui de um sistema costeiro dominado por onda, onde eu tenho um fluxo de energia. A onda é a propagação de energia, então desde a onda estável lá em oceano profundo, até aí ela vai interagindo, o orbital dela vai interagindo com o fundo, ela vai ficando cada vez mais alta e assimétrica, ela se quebra na zona de arrebentação, e aí quando a zona se quebra, a onda se quebra, ela deixa de ser onda, porque não existe mais orbital, e ela passa a ser uma corrente que vai e volta, né? Como todo mundo vê na praia.
Então, para cada uma dessas zonas de transformação de onda, onda estável, zona de arrebentação, zona de espalhamento, a gente tem um tipo de interação, de processo deposicional e de interação dessa energia com o fundo, e o sistema é feito dos depósitos que estão lado a lado no fundo sedimentar, no fundo da praia. Então, é esse tipo de visão, de abordagem que a gente tem tentado explorar, e principalmente com o eólico costeiro. A gente tem enfatizado o eólico costeiro. Então, nós temos, por exemplo, dividido o eólico costeiro brasileiro, inspirado nos exemplos brasileiros, em 3 partes. Primeiro, você tem o que a gente chama de praia-duna, que é a praia e aquela duninha do lado da praia, que todo mundo conhece, mas às vezes as pessoas não dão muito valor, que é um montinho de areia com vegetação rasteira, mas que a gente chama, né, em geologia, de duna frontal, certo? Isso aí é a fonte para toda a areia que vai lá para o interior, para o resto do sistema. Aí você tem uma segunda parte, então mais ao interior, que é a planície de deflação, e uma terceira parte, que é o campo de dunas propriamente dito, que é aquele maravilhoso das fotos de cartão postal. Eu tenho, sei lá, Lençóis Maranhenses, ou na costa do Ceará, no Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina. E vejam que não é todo lugar que tem. Então, São Paulo não tem, Ilha Comprida não tem um campo de dunas bonito assim. Por quê? Porque isso depende de quanto areia sobra lá no prisma costeiro, lá na praia duna. E o quanto areia sobra depende de qual é o aporte que vem do continente, depende da variação do nível do mar. Então, a gente tenta usar essa abordagem de como o clima, que controla a precipitação, de como o nível do mar vai controlar a quantidade de sedimento que você tem sobrando lá na praia para formar maiores ou menores sistemas eólicos. Os maiores têm campos de dunas, os menores não têm. E tudo isso é uma tentativa de uso de abordagem sistêmica em geologia. Eu resumiria assim o que a gente tem, em linhas bem gerais, a gente tem tentado fazer. Mas eu conheço o seu trabalho, né? Então, eu também estudei no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Então, obviamente, eu conheço os campos de dunas, né? Começando ali, eu tinha até uma colega que ela se correspondia com você, lá do mestrado da UFS, que é a Maiara, que a gente chegou a trabalhar um pouco dentro do mestrado dela, quando o professor Andrew Cooper esteve aqui, né? Então, mexemos lá nas dunas do Santinho e entendemos o overpassing e o bypassing, né? Quando é subaquático ou subaéreo, né? Então, retornando aí para suas explicações, né? Então, esse olhar da transformação do grão, né? Como é que da onde ele veio, aonde ele está e para onde ele vai, né? Então você fez aí um apanhado geral, né? E só dando um contraponto, né? Então eu acho que o ensino superior, né? Ele também demanda muito trabalho, né? Para você chegar nesse nível de ensino superior, né? Não, lógico, a gente nunca vai comparar um professor de ensino médio com um professor de ensino superior. São escolhas de carreiras diferentes, né? Porque o trabalho, as opções, né? Não vou sair esse final de semana porque eu vou estudar, não vou ver meu filho um mês porque eu tenho que estudar. Então, são escolhas bem particulares, né? Então, cada profissional, ele acaba se decidindo em que caminho que ele quer, e o caminho da academia, por mais que ele seja encantador e motivador e abra um espaço para sonhos, né? E realizar esses sonhos na materialização, né, do conhecimento, ele é um caminho bastante sinuoso, bastante árduo, né, que você tem que abdicar de um monte de coisa. E eu lembrei quando você falou, bom, se vai definir, então define como sedimento, né? Então, porque uma vez eu acho que eu estava numa praia ou estava num pub na Nova Zelândia, e um cara que não tem nada a ver com a nossa área, era professor de educação física, e a gente começou a conversar, e nós temos um pouco disso, que a gente fala um pouco demais, né?
Então, a gente gosta do que a gente faz, então a gente fala, né? Sem problema, não é forçado, você percebe que não é forçado. Não é forçado eu ter que reduzir o tempo da conversa, porque se deixar, vai mesmo embora. E aí ele falou, não, Ricardo, eu não quero saber de nada, resume para mim em uma palavra. Eu falei, areia. Ele falou, o que você faz? Resume para mim em uma palavra. Eu falei, areia. Aí, essa palavra resume bem, você tem razão. Eu já fiz várias vezes, eu percebi. Aí virou meu apelido na Nova Zelândia. Todo mundo me chamava de Sandy. Foi engraçado, né? E aí, já que você tocou, a gente vai conversar um pouco das aplicações das suas áreas, né? Mas eu queria, antes de saber as aplicações, né, que você contasse para nós um pouco das aplicações, só dê um destaque sobre o sambaquis, porque é tão interessante a estrutura do sambaqui no olhar das geociências, né? Porque ela é uma interface social e de evolução social, porque existem antropólogos, né, que também estudam o sambaquis. O que vem a ser isso, professor? Então, os sambaquis são, na verdade, é um termo que vem do tupi, né? Tupi quer dizer monte de concha. Então, é um tipo de depósito arqueológico dominado por conchas, embora aí a definição não tenha muito rigor, porque esse dominado é subjetivo. Então, às vezes, ele só tem uma casquinha de concha e o núcleo é de areia, por exemplo. Existem sambaquis em Santa Catarina que são assim. E que foram feitos, por exemplo, em Santa Catarina, né, onde eu trabalhei mais com esse assunto. Eles vão desde, acho que 7.500 anos atrás, até coisa de 1.000 anos atrás, então nesse intervalo de tempo. E, antigamente, na arqueologia mais antiga, digamos, até mais ou menos meados da década de 80, eles eram descritos frequentemente como se fossem restos de alimentação, né? Então, esculachando um pouco aqui, usando uma expressão forte, lixões, né? Mas, claro, que não era nada disso, muito pelo contrário. Então, um grupo da USP, da arqueologia da USP, com o qual eu trabalhei, já vinha desenvolvendo a ideia de que eles são monumentos rituais. Tanto é que os sambaquis de Santa Catarina que nós estudamos, eles têm uma quantidade de sepultamentos incrível, assim, milhares de sepultamentos. São sambaquis muito grandes, são os maiores do mundo, então, às vezes eles têm coisa de 500 metros de diâmetro, né, olhando em planta, mas tem milhares de sepultamentos. E toda a estratigrafia... E às vezes muito distantes da linha de costa atual, né, da praia, né? Exatamente. Muito distantes da praia atual. No entanto, se você pegar um sambaqui de 7.000 anos atrás e você tentar reconstituir como que era a geografia daquele tempo, né, considerando o nível do mar diferente, por exemplo, né, considerando que parte dos corpos sedimentares que hoje existem ainda não existiam, você vai ver que, na verdade, ele não estava tão longe da costa assim. Só que essa costa não precisa ser de mar aberto. Até parece que em Santa Catarina tinha uma preferência por baías, né, por lagunas. Então, eles estão longe da costa hoje, né? E o que eu dizia, a estratigrafia deles, quer dizer, a geometria das camadas dos sambaquis é toda feita, pelo menos esse de Santa Catarina, que a gente estuda mais, ela é toda feita em função dos sepultamentos. São vários mounds, vários montículos, e ali no meio daquele montículo tem uma pessoa sepultada, mostrando que era, como se fossem cemitérios, né? E outra coisa muito interessante sobre os sambaquis, também outro paradigma que caiu na década de 90. Se achava que essas populações comiam muito molusco, né? Achava, isso aí é o que eles comiam, todas essas conchas. Quando eles começaram a ser analisados com detalhe pelos colegas do Museu de Arqueologia da USP, se percebeu que os moluscos chamam a atenção, né, no volume, mas está cheio de restinho de osso ali dentro, de peixe. E quando você transforma essa massa de concha de osso em carne, você vai ver que, na verdade, no mínimo 70% da dieta deles era peixe e não molusco. Só para ver como você estudar, ter paciência de estudar com detalhe, você quebra paradigmas, né? Legal. Isso realmente valia mesmo aí uma abordagem, né, de quem esteve lá em loco,
né, e estudou com todo esse grau de profundidade, né, sobre esses artefatos, né, ou relíquias arqueológicas que a gente tem aqui, e são monumentos, geomonumentos, né? Então, são parte da nossa paleobiodiversidade, né, que deve ser conhecida, divulgada, preservada, né, porque Santa Catarina tem um conflito da utilização, porque como são áreas onde o solo acaba sendo muito calcário, isso é bom para aquacultura, para piscicultura, para construção de tanques de criação de camarão, porque o calcário mantém a água alcalina e diminui a acidificação. Então, muito dessas conchas são moídas e jogadas lá para fazer o calcário. Então, você tem que achar, a sociedade ela tem que levantar essas questões, né, e achar sempre um meio termo entre desenvolvimento sustentável de comunidades, né, e a preservação do patrimônio, né, para a ciência. Então, aí, agora, como você deu uma boa explicada sobre o seu trabalho, o trabalho do seu grupo, né, você também pode fazer, claro, sempre destaques que você achar pertinente, mas eu queria saber, você, né, como que você vê todo esse conhecimento gerado por você e pelo seu grupo, se ele está sendo aplicado pelos gestores e tomadores de decisão. Eu sei que você falou no início, e eu também, a gente faz uma ciência de base, né, e de repente algumas coisas são aplicadas para a indústria, ou enfim, né? Mas como você vê o resultado das suas pesquisas sendo aplicados por gestores e tomadores de decisão, e aí nos vários níveis, né? Municipal, desde o vereador, o prefeito, estadual e também federal. Eu sei que tem o apoio das instituições de fomento, tanto estaduais como, por exemplo, a FAPESP, como federais, CAP, CNPq e etc. e tal, né? Mas eu queria que você desse uma explanação, e eu pediria que você fosse um pouco além no que diz respeito a se normalmente você vê que o seu trabalho é mais requisitado para o planejamento estratégico do desenvolvimento do município ou do estado, ou se é na hora da mitigação dos danos. Já respondendo a primeira pergunta, né? Eu acho que é muito mais a mitigação, né? Infelizmente, de planejamento no nosso país é uma coisa que falta. Mas, assim, para não mudar muito o que eu estava falando nas respostas anteriores, né? O grupo tem trabalhado com esses modelos conceituais sistêmicos para explicar o funcionamento de sistemas deposicionais, por exemplo, um campo de dunas, uma praia, etc., né? E exatamente por explicarem o funcionamento dos sistemas deposicionais, esses modelos têm poder de previsão a diferentes prazos, né? Curto, médio prazo, do que vai acontecer quando houver um imprevisto, que é o que a gente chama de desequilíbrio. E também poder de remediação, de mitigação, vocês estão agora, né? Do que infelizmente já aconteceu. E isso vale para qualquer sistema. Então, isso vale para a medicina, né? Onde o vírus, o corona, de certo modo, cria, né, um desequilíbrio. E vale para as ciências da Terra. Ninguém duvida da importância desse enfoque na medicina. No entanto, na ciência da Terra, ele é muito pouco valorizado, o que não se justifica, né? Porque agora o paciente não é uma pessoa, não é um indivíduo, mas é um pedaço da natureza. Então, por exemplo, no quaternário costeiro do nosso estado aqui, São Paulo, né? As dunas eólicas ao lado da praia, que eu já citei, as dunas frontais, elas são pequenas, na maioria dos casos. Então, às vezes tem menos de 1 metro de altura, 2, 3 metros de largura. Sendo pequenas, elas são pouco valorizadas, são pouco percebidas. Mas elas são um órgão vital para o funcionamento desse sistema, digamos assim, praia-duna.
porque elas são a proteção natural da linha de costa. Então, proteção a quê? Proteção a uma subida do nível do mar instantânea, pode ser uma tempestade, ou uma subida do nível do mar mais a médio e longo prazo, ao longo de décadas, como a gente está tendo agora, nos últimos 100, 150 anos, em grande parte do mundo, não só do Brasil, né? Em função do aquecimento global. Aí, claro, nessas tempestades, na subida do nível do mar, quando você tem uma onda mais forte, a primeira coisa que ela encontra no caminho é a duna. E o que ela vai fazer? Primeiro, a duna vai amortecer a energia dessa onda, e segundo, ela vai realimentar, reabastecer a praia com areia, e isso, naturalmente, retarda um pouco a taxa de migração da costa em direção ao continente, que é o que a gente chama de transgressão. Agora, se você ingessa a duna com cimento, asfalto, concreto, você perde essa proteção natural. Então, a população de certos municípios aqui do litoral sul paulista se assusta com os danos materiais cada vez mais frequentes, intensos, de ressaca, né? E alguns falam, olha, isso aí é o nível do mar subindo, é o aquecimento global, o que em parte pode sim ser verdade, só que essa subida do nível do mar para o aquecimento global está mais efetiva nos últimos 100 anos, mais ou menos, e as pessoas têm a percepção de que a coisa piorou nas últimas 2 ou 3 décadas, né? Será que houve uma aceleração da subida? Também é possível, temos que estudar esse assunto. Mas outra coisa que aconteceu nas últimas 2 ou 3 décadas foi ocupação da orla costeira. E, infelizmente, ocupação quase sempre sem planejamento. Então, em muitas praias paulistas, muitos balneários aqui de São Paulo, e posso dizer do Brasil inteiro, né? Estas dunas frontais foram substituídas por muros, quiosques, avenidas beira-mar, ciclovias, que são muitas vezes intervenções elegantes até do ponto de vista arquitetônico, mas que do ponto de vista da ciência da terra são embasadas em ignorância. E em vários casos, o desequilíbrio criado por esse engessamento da duna, ele é reversível. Nós temos belos exemplos no litoral norte de Portugal, onde se destruíram essas dunas e nas últimas décadas elas estão sendo reconstruídas. Então dá para reverter, mas mesmo para reverter... É isso mesmo. Eu acho que no que tange o aspecto de geociências, as decisões são as mais ignorantes ou ignoradas possíveis. Então, muito pertinente esse tema, porque ele está aí e as pessoas reclamam dos problemas materiais, os danos materiais que as ressacas do mar te causam, mas vira e mexe, eles estão colocando cada vez mais nos projetos de orla o calçadão, os muros. Então, nós entrevistamos o Carlos Coelho, lá da Universidade de Aveiro, e ele vai contar para nós, ele contou para nós aqui em um dos vídeos do canal, né, sobre a história de Portugal, do litoral norte ali, de Aveiro, Porto, né, então toda aquela região, e o que eles estão investindo e como eles estão lidando com esse tipo de risco. Aqui em Salvador, nós temos vários problemas de erosão costeira, entendeu? Muitas das praias de Salvador praticamente não têm areia, e aqui as poucas que tem, como é a região da Praia do Flamengo e Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico, eles estão com um projeto Orla arquitetonicamente lindo. E quando você vê o projeto arquitetônico, o mar é uma mancha azul. No programa, no AutoCAD, por exemplo, eles pintam só de azul, como se o mar fosse uma coisa estática, como se a praia fosse uma coisa estática, como se as dunas, como você disse, aquele montículo de areia. Não, mas é um montinho de areia, tira, vai ficar mais bonito. E não entende a dinâmica de um substrato inconsolidado, extremamente móvel, né? E que ali é uma zona chamada zona de amortecimento. Então, se está amortecendo o quê? Está amortecendo o impacto. E no nosso caso, nós temos variações de maré, de mesomaré, né? Então, aqui nós temos 2,5 metros de maré diária.
Imagine somado a uma frente fria ou uma frente do Nordeste que também traz ondas extremamente altas, né? Quem vai para a praia, quem surfa, sabe do que o litoral da Bahia é capaz de produzir em termos de quantidade de onda, tamanho de onda, né? E que isso o impacto vai ser direto no cordão arenoso da praia, né? E se você colocar uma estrutura rígida, o sedimento, ele automaticamente ele vai desaparecer, vai ser sequestrado pelo mar e vai expor ali toda aquela obra fixa de engenharia que não levou em consideração a praia. E aí vai entrar, com certeza, a segunda parte da sua fala, que é onde a gente, infelizmente, é mais requisitado, que é para remediação, ao invés de nos chamarem para o planejamento, né? Porque, às vezes, uma prefeitura ela tem um setor de engenharia que tem 1 ou 2 engenheiros civis que não são especialistas em praia, e eles têm que lidar com a questão costeira, com a questão do lixão, com a questão do assoreamento do rio, com a questão da construção da barragem do município, enfim. Então, acaba que o corpo técnico é sempre reduzido. Então, isso é um dos objetivos, inclusive, desse canal, né? Que mostrar que a universidade ela tem corpo técnico para servir à sociedade, né? Mas que nós precisamos também ser requisitados para esse ponto, e você pode me discordar ou pode fazer outras colocações aí, né, que você julgue necessário, mas o que eu vejo é isso, que muitas vezes a gente isso. Eu acho que nesse caso a prevenção é muito melhor do que a mitigação. Se a gente fosse chamado na hora de planejar a obra, né, para fazer uma obra harmonizada, bonita, pode ser bonita, não precisa de ser feia, né? Mas em que a parte arquitetônica e engenheirística está harmonizada com a parte oceanográfica e geológica, seria muito melhor, né? Então, eu acho que está faltando esse chamar na hora certa. Chamar depois para tentar arrumar, também dá, né? Mas não é o desejável, porque o país está gastando dinheiro com isso. Na verdade, muitas vezes, quando você vai remediar, a remediação no Brasil, infelizmente, por essa falta de cultura, digamos, geológica, oceanográfica, a remediação é outra obra de engenharia rígida parecida, que vai dar dinheiro para uma empreiteira, mas que vai só empurrar para a barriga o problema. Dali 2, 3 anos, nova ressaca e, de novo, nova erosão. Exatamente. Então, é esse ciclo, né? Esse círculo que a gente tem que quebrar, esse círculo vicioso. É um ciclo vicioso onde poucas pessoas se beneficiam economicamente. Exatamente. Né? E prejudicam o social, né? O comunitário, né? Então, eu vejo isso. Nós temos um vídeo aqui no canal, a Beco a Consciência, que foi gravado lá no Paraná com o professor Rodolfo Angulo e o professor Andrew Short, né? O professor da Universidade de Sydney, da Austrália, nomeadamente aí um dos mais reconhecidos pesquisadores de praia, e ele explica, inclusive, as grandes diferenças entre praias no Brasil e praias na Austrália no que diz respeito à ocupação. Ou seja, na Austrália, mais de 60% do território da zona costeira é preservado. São parques e áreas públicas. Sendo que o interior da Austrália é quase que inabitável, porque é um deserto. Então, toda a população da Austrália se resume a uma faixa litorânea, e mesmo assim, as áreas de praia e de dunas frontais, dunas primárias, né, até mesmo as dunas secundárias, elas são áreas preservadas, porque eles entendem que aquilo é a riqueza do país e que é o que eles deixam como legado positivo para as futuras gerações. Eles, ou quem vive lá,
utiliza desse espaço, ou seja, qualidade de vida lá em cima, e ainda vai ficar esse legado para as próximas gerações. Enquanto que aqui a gente vê essa especulação imobiliária, essa pressão em cima dos cordões praiais e os cordões dunares é muito elevada, né? Então, alguns vão ganhar muito em pouco tempo, e o legado vai ser um legado aí ou de destruição ou de perda acelerada de geohabitats e biodiversidade, né, que está intimamente associada a isso, né? E aqui, Ricardo, se você permitir, dá até para acrescentar um outro exemplo que eu acho que ilustra bem a importância da pesquisa, que é um trabalho acadêmico que você acha que é só teórico, né, que não tem aplicação, mas que de repente tem. É assim que funciona, né? A gente às vezes não vê a aplicação a curto prazo, né? Então, como eu estava dizendo, né, a gente trabalha muito com sistema eólico costeiro e a gente estudou justamente esse de Ilha Comprida. Voltamos à Ilha Comprida mais uma vez. Ilha Comprida, se você olhar ela em foto aérea, você vai ver que ela tem uma série de alinhamentos paralelos à praia atual, que são o quê? As marcas, digamos assim, das antigas praias, né? A parte mais interna da Ilha Comprida, esses alinhamentos, você vai no campo, eles são baixinhos, eles têm menos de meio metro de altura. Na parte mais externa, digamos 1 ou 2 quilômetros mais externo, mais próximos ao mar, eles são mais altos, tem 2, 3, 4 metros de altura. Então, qual que é a nossa interpretação, né? É que os alinhamentos mais internos são, de fato, antigas praias só, não tem depósito eólico, e os mais externos são antigas dunas frontais, mostrando que, primeiro, quando a Ilha Comprida nasceu pequenininha há 6.000 anos atrás, ela não era comprida, ela tinha o quê? 2 km de extensão, e era magrinha, e ela virou esse monstro, com 65 km de comprimento e 5 de largura, né? Em pouco tempo, nos primeiros milhares de anos da vida dela, que foi, sei lá, de 6.000 a 3.000 anos atrás. Então, quando a Ilha Comprida cresceu rapidamente, teve um estirão, digamos assim, toda a areia era gasta para esse aumento, né, da área da ilha. E não sobrava areia no prisma costeiro, na praia, digamos assim, para formar dunas. Acontece que aí, nos últimos milhares de anos, aí sim começaram a se formar as dunas. E no meio desses cordões dunares antigos que eu estou falando, existe um que se destaca, que ele chega a ter 15 metros de altura. Ele é mais alto que os outros. E por que que ele está lá? Ele está lá porque houve um momento na história da ilha em que a praia ficou, digamos, mais estacionária. As ondas estavam com mais energia e erodindo mais. E aí a resposta da natureza foi: como eu não estou gastando areia para crescer a ilha, eu vou gastar areia para formar duna. E se formou uma duna mais alta. Isso é um raciocínio sistêmico. Começa a acumular, ao invés de acumular horizontalmente, ela começa a acumular verticalmente. Exato. Então, veja, o que isso ilustra para nós? Que talvez o que está acontecendo agora, nessa suposta, e acho que até bem demonstrada, elevação do nível do mar em escala histórica por causa do aquecimento global, a resposta da natureza talvez fosse desse tipo, né? Formação de uma duna mais alta. E para que serve uma duna mais alta? Para amortecer mais, certo? Para ter mais reserva para reabastecer a praia. Então, a natureza é sábia. Então, se a gente não dá espaço e tempo para a natureza reagir, isso não vai acontecer. Então, quando a gente diz que constroem uma avenida à beira-mar e uma ciclovia em cima da duna, às vezes em cima da própria praia, como aconteceu no Paraná, claro que você não está dando espaço nem tempo para a natureza se recuperar. Exatamente, a natureza sabe em suas imperfeições, né? E aí você está provocando justamente isso. E muitas vezes é por falta de conhecimento, né? Ou ignorância, o ignorar que existem pessoas que dedicam a vida ao tempo, né, para entender justamente os processos costeiros, né? Existem vários cientistas
que dedica o seu tempo para estudar os processos costeiros e você ignorá-los na tomada de decisão, no planejamento dos seus projetos, né? E durante a execução da obra, isso é uma maldade no mínimo, né? Então, mas enfim. Aí eu acho que agora nós estamos chegando no final, né, do nosso programa. Eu estou adorando esse papo, Janine. Eu tenho que agradecer mais uma vez, né, por você ter aceitado fazer parte do canal Abeco a Consciência, né, uma iniciativa da Universidade Federal da Bahia e da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. Se você também está gostando do nosso canal, eu tenho que te pedir, bote lá, se inscreva, nos ajude, porque as informações que estão sendo passadas aqui, ela deve chegar a mais pessoas, porque é um trabalho sério, de qualidade, né, que esses pesquisadores desenvolvem, né, e aí eu também me incluo, que a gente desenvolve, e que a gente está aqui disponível para a sociedade, né, na medida do possível, de nossas qualificações, a gente poder contribuir a isso, né? Então, Janine, eu queria que você te pedir 3 coisas para encerrar. Primeira, falar qual é a importância do Abeco para você, e da década dos oceanos, que a ONU decretou a Agenda 2030, né, como a década dos oceanos. Então, nós estamos agora nessa década dos oceanos, qual é a importância dessa década, e finalizar deixando uma mensagem para os nossos ouvintes. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pelas suas explicações, né? Foi sensacional. Bom, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e respondendo a sua pergunta, primeiro falando sobre a Abeco, aqui devo dizer que eu sou quase fundador da Abeco, tem um quase aí na frente atrapalhando, e essa é uma história curiosa que acho que vale a pena contar, que é a seguinte: em 1984, que é o ano de fundação da Abeco, foi oferecida pela primeira vez no Instituto de Geociência da USP uma disciplina chamada Geologia do Quaternário. Ela era oferecida naquela época em nível de pós-graduação. Aqui faço um parênteses, por coincidência, essa disciplina existe até hoje e desde que eu estou na USP eu sou um dos professores participantes dela, né? Então eu tenho essa herança dessa historinha que eu vou contar aí. Foi essa disciplina da UNB, esse foi o título, era tópicos em geologia. E aí, porque não pode criar simplesmente uma disciplina, então era Geologia do Quaternário. E aí, quando ela foi oferecida essa primeira vez, o responsável era o professor Kenichiro Sugio, que tanto falamos aqui, e, no entanto, o professor não deu quase nenhuma aula. Ele convidou para dar praticamente todas as aulas um pesquisador francês que se encontrava no Brasil, chamado Michel Servan, da Orston, né, atual IRD, que era um especialista no registro quaternário do altiplano boliviano, tinha trabalhado muito ali no Lago Titicaca. Então, ele deu as aulas em francenhol. Então, assim, foi bastante dramático para nós acompanharmos, né, entendermos o que ele estava falando, mas foi um curso muito bom, muito interessante. E aí, quando chega no final da disciplina, o professor Kenichiro quis aplicar uma prova. Ele sempre foi muito rigoroso nessa questão de avaliação, ele fazia aquelas provas tradicionais, que tem que fazer uma resposta discursiva, assim, de uma página a cada pergunta, né? Então, todo mundo estava meio com medo dessa prova, e aí, no dia da prova, todos os alunos compareceram, menos 2, não porque estivessem com medo, embora talvez estivessem também, mas porque eles não precisavam fazer a prova, eles estavam frequentando a disciplina só como ouvintes, né? E aí, no dia da prova, o professor Kenichiro e o professor Michel Servan tiveram a brilhante ideia de fundar a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, a ABEQUA, e assinam a ata de fundação todos os alunos dessa disciplina que estavam ali para fazer a prova,
Portanto, todos os alunos menos 2, que eram Rodolfo Angulo e eu. Por isso que a gente é quase fundador da Abequa e não é fundador. Então, por causa dessa história, apesar dessa história, ou por causa dessa história, as duas coisas, né? Eu tenho um profundo carinho pela Abequa. E claro que esse carinho aumentou a partir do momento em que eu comecei a participar dos congressos. Meu primeiro congresso da Abequa foi em 1993, na época eu trabalhava em Curitiba, na Federal do Paraná. Viemos Angulo e eu para São Paulo apresentar trabalhos no evento. E desde então eu participei em quase todos os congressos da região sul-sudeste e alguns poucos na região nordeste. E esses congressos são marcantes para mim, porque dá para sentir que é como se fosse assim, a cada 2 anos, um reencontro da família, né? Aquela família que só se vê a cada 2 natais ou cada 2 Páscoas. Então existe um núcleo duro ali que, para que a Abequa é realmente uma confraternização muito mais do que competição. Então existe nesses congressos pouco ou quase nada daquele ranço, né? E desfile de vaidades pessoais que a gente vê em congressos grandes às vezes. Outra coisa muito legal que tem que ser valorizada na Abequa é a revista, que eu acho que está crescendo cada vez mais. E outra coisa legal são as iniciativas diferentes que se tem de vez em quando. Como há anos atrás, por exemplo, no tempo que não tinha internet, se lançou um livrinho de bibliografia brasileira do Quaternário. E agora, essa iniciativa, Ricardo, que de certo modo você está encabeçando, é simplesmente sensacional. Eu espero que continue e que outras ideias parecidas surjam. É sensacional. Não tem palavras para descrever. Quanto à década dos oceanos, eu acho assim, o fato de haver uma década dos oceanos não vai mudar o que nós, pesquisadores do mar e pesquisadores da costa, fazemos, estudamos. Mas pode mudar como nós fazemos, e principalmente na reta final do trabalho científico, como nós aplicamos. E aí, uma questão fundamental na aplicação é divulgação. Então, o fato de existir a década nos dá uma chance importante de ser visto e ouvido, nos dá quase uma obrigação de se apresentar, de falar em voz alta, como nós estamos fazendo aqui agora. Isso já faz parte do processo, né? Isso é uma maneira de tentar se aproximar dos gestores, dos tomadores de decisão relativos à nossa costa e nossa plataforma continental. Então, acho que tudo que você perguntou está interrelacionado, né? Então, acho que é isso. O que eu posso dizer é que é muito legal esse tipo de iniciativa, porque, como na minha primeira resposta eu tentei dizer, né? É através da emoção que você abre não só o coração, mas o cérebro para receber o conhecimento, para transmitir o conhecimento. E uma coisa que está faltando muito no nosso país, na biologia costeira, por exemplo, no estudo do oceano, é a gente conscientizar a população e os gestores da necessidade de preservar, a necessidade de usar o conhecimento científico na hora certa, que é no planejamento de qualquer tipo de atividade. E não só depois que já aconteceu algo que não se queria que acontecesse. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa nossa entrevista. Continue ligado no canal. Obrigado mais uma vez, professor Paulo Giannini, tá certo? E vamos em frente, que a vida não espera. Tchau.